Deus abençoe a todos, estar no ar o programa Nosso Tempo. Uma ótima noite para todas as famílias que acompanham essa programação. Eu quero começar o programa mostrando para você o que um ritual é capaz de provocar na vida de uma pessoa que não tem a proteção divina. Acompanhe essa matéria e eu já volto. Eu me casei bem nova, me dava muito bem com meu esposo, até que eu encontrei um trabalho espiritual na porta da minha casa. E quando eu achei aquele ritual, aquele trabalho feito na porta da minha casa, o primeiro sinal foi eles, os donos da casa, nos despejando de lá. Eles quiseram que em menos de 48 horas nós saíssemos de lá. Nós buscamos entender por quê. Porque não tinha motivo, até mesmo que nós tínhamos 3 meses de aluguel pago adiantado. E ele falou, não, eu não quero mais vocês aqui, eu não tenho conversa. E a esposa dele falou, sai daqui. E o semblante deles não era como de amigo, mas de uma pessoa que não queria ver a gente nem pintada a ouro. Ele chegou, cortou nossa água, nossa luz, e a gente sem entender nada, eu era nova e meu esposo também. Aí nós fomos morar num quarto de pensão. Outras coisas ruins começaram a acontecer. Meu esposo trabalhava numa empresa há 8 anos e do nada ele também perdeu o emprego. E ele, que era um homem bom, calmo, nós tínhamos um casamento muito tranquilo. Aí ele começou a beber e aí ele foi se transformando numa pessoa agressiva, nervoso, a ponto de me agredir. Teve um momento que ele pegou, agitado, nervoso, começou a discutir comigo do nada, e ele falando, eu rebatendo, falando que não estava entendendo por que ele estava nervoso daquele jeito. Só deu conta de eu colocar minha menina na cama. Ele começou a me bater, que eu fiquei... Ele me jogou no chão e me batia, me chutava, se não fossem meus 2 irmãos. Eles chegaram e me socorreram. E de lá para cá, eu sofri muito, porque quando a minha filha chorava, quando ele me bateu, eu não conseguia levantar, fiquei semanas sem poder ir no banheiro. Ele que me levava no colo. Ele não entendia por que ele fez aquilo, porque eu estava toda machucada. E ele saía para beber, não queria trabalhar mais. Teve um momento que ele desentregou a bebida e eu tornei o homem e a mulher da casa. Aí teve momento de traições, né? E da minha parte. E ter traição da parte dele também. E eu mesmo assim não queria me separar dele. A gente falava em separar, ele falava que ia embora, mas não conseguia desatar. Chegou um momento que eu entrei em depressão. Aí eu não quis mais saber. Ficava em cima de uma cama, no escuro, quarto trancado, fechado, porta fechada, com as minhas filhas pequenininhas. Os outros que cuidavam dela, minha cunhada, meu irmão, nem para tomar banho eu tinha ânimo. Só queria ficar dentro do quarto fechado. Não tinha fome, a vontade que eu tinha de dormir e não acordar mais. Eu cheguei a esse ponto. Muitos pensamentos vinham na minha cabeça e falavam, se mata, aproveita agora, morre logo. Meu esposo, que hoje não está mais conosco, ele bebia durante o dia, à noite ele estava em casa. Um belo dia, eu cheguei, ele estava assistindo Fala Que Eu Te Escuto. Mas na minha mente, quando eu vi aquele programa, eu não me conformei. Aí eu briguei feio com ele, que eu acordei as meninas acordavam assustadas. E ele, Deus usou ele para me chamar para ir na igreja. E eu tinha muita raiva da Igreja Universal. Eu ia em qualquer lugar, em vários lugares buscar ajuda. Mas na Igreja Universal eu falava, nem morta. Aí, de início eu relutei e não fui. Só que eu pensei, fiquei sem querer ir, só pensei. Aí ele me chamou. E numa sexta-feira eu cheguei na Universal. E ali eu senti um alívio. Como foi tirado um peso enorme, coisa que eu não conseguia dormir. E mais importante, eu dormi aquela noite toda. Eu já havia diferença de início. E mais, continuei buscando. Depois de um tempo, meu esposo também se converteu, se entregou para Jesus e faleceu.
Mas eu continuei firme, fui me libertando e usando a fé, eu fui livre da depressão, dos vícios, todas as coisas ruins que estavam na minha vida. E aí eu me entreguei de corpo, alma, espírito. E chegou um momento que eu entendi que eu precisava me batizar nas águas. Porque eu falei, o que paga o que Jesus fez por mim? Essa paz. Porque tudo que a gente busca é paz. É o que eu busquei o tempo todo. Aí entendi nas pregações, quando eu buscava na quarta e domingo, sobre o batismo com o Espírito Santo. E com o Espírito Santo eu buscando, eu tive esse privilégio de recebê-lo. E aí foi o dia. Eu posso dizer, ai que dia, porque ele veio sobre mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu não tenho mais depressão, não tenho vontade de morrer, porque o Espírito Santo me preencheu de paz, de alegria, de gozo. Eu tenho prazer hoje de viver. E hoje eu tenho paz na minha casa, eu e minhas filhas somos amigas, estamos na presença de Deus. Você viu aí, meu amigo, minha amiga? Existe uma obra do mal agindo na sua vida. Você pode identificar isso através do que vem acontecendo. Um marido, de repente, virou a cabeça e quer ir embora. O filho, ele já não obedece mais, já se tornou dono da própria vida, quando na verdade você ainda é a tutora dele. Ele é seu dependente, ele mora na sua casa, ele come da sua comida. Não é estranho isso? Uma criança que era tão amável, pastor Caio, uma pessoa que era tão agradável, uma criança que era tão obediente, de repente nem carinho mais quer. O pai não pode mais abraçar o filho. O filho não dá mais um abraço no pai, ele se esfriou. O que fez ele mudar? Aí você, de repente, até justifica, foi a idade. É porque ele cresceu. Eu também cresci. Você também cresceu. Você mudou com seu pai? Você mudou com a sua mãe? Você deixou de amá-los? De considerá-los? Não, pelo contrário. O mal vem trabalhando para esfriar a família. Um dos cenários onde ele mais trabalha tem sido na família. O que o mal não quer é que você não tenha mais momentos a dois. Depois que seus filhos nasceram, hoje a sua maior preocupação tem sido trabalho e filhos. Você esqueceu do seu casamento. Você esqueceu de cuidar daquela garota que um dia foi sua namorada. Você esqueceu de cuidar daquele rapaz que um dia você conheceu e com ele constituiu uma família. Não deixe isso acabar. Não deixe isso ter um fim. Se você quiser a nossa ajuda nessa quinta-feira, nós vamos ter a terapia do amor toda quinta-feira. Inclusive, nesse ano teremos a celebração de casamento. Será no dia 30 de abril, como aparece aqui na tela ao fundo, às 19 horas. Uma quinta-feira desse ano. As inscrições estão abertas. Basta você escanear esse QR Code, basta você entrar em contato e, por que não, fazer, não é, pastor Caio, a renovação de votos. Por que não, o pastor Caio que está aqui comigo hoje no programa, por que não essa pessoa, ela não dá um passo à frente? Por que ela não renovar os votos? Eu atendi um caso essa semana que eles estão há 53 anos juntos. Casaram em outra religião, casaram no civil, tem filho, tem netos, tem bisnetos. Só que agora eles vão renovar os votos nessa celebração. Pastor Caio, essa pessoa que quer realmente amarrar esse mal que age na família, essa pessoa que quer realmente buscar, trazer de volta a felicidade para o seu lar, ela não pode deixar de lutar. Tem a oportunidade da celebração, mas essa sexta-feira, em especial meio-dia, será diferente. Inclusive está aparecendo aqui para você, durante esse programa, os horários da sexta-feira ao meio-dia.
Infelizmente, né, pastor Edilson, essa tem sido uma triste realidade na vida de muitas famílias, que de uma hora para outra o filho vira a cabeça. Então você pai, você mãe, você que tem sofrido com esses problemas familiares, agora é o momento de você tomar a decisão de fé. Porque talvez você já sentou, você já conversou, você já orientou e a situação não muda. Chegou o momento de você se recorrer a Deus. E as portas da nossa Igreja Universal, elas estão abertas para que você, juntamente com a sua família, venha buscar essa mudança. Exatamente, pastor Caio. Ela pode também participar em um desses horários. Nós falamos da sexta-feira ao meio-dia porque é uma reunião de poder. É uma reunião, como você vê aqui nas imagens, as pessoas passando pelo corredor, orando, as pessoas apresentando ali fotografias, peças de roupa, buscando a paz para o lar e não permitindo que esse mal venha ainda assolar a sua vida. Vamos então ao testemunho de uma pessoa que se libertou e já voltamos. Eu tinha audição de vozes, eu tinha um zumbido constante nos meus ouvidos e visão também de pessoas mortas da minha família. Na minha cabeça começaram a vir pensamentos que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, acaba com tudo. Como eu trabalhava, estudava, então eu era promovida, eu subia de cargo, as pessoas não olhavam, porque eu não transparecia, mas era aos finais de semana. É quando assim eu tinha o vazio, a solidão, e aí esses pensamentos ruins, esses pensamentos maus, vamos colocar assim, realmente me invadiam e eu não tinha defesa mesmo em relação a eles. Eu sempre tinha, assim, algo novo aparecendo. Muita infecção de urina, dores no estômago. E o vazio. Aquele vazio, uma sensação de solidão, de tristeza. Num momento, assim, impulsivo. De nervosismo mesmo, de não saber o que fazer com tudo aquilo. Foi quando eu tentei o suicídio. E por eu não conseguir me jogar naquela rodovia, eu me senti muito frustrada. Eu entendi, assim, que eu não conseguia nem me matar. E aí, aonde eu estudava, tinha uma igreja universal bem próxima do local da minha faculdade. Era muito próximo, assim, quase que praticamente, assim, lado a lado. E aí, a minha irmã, que tinha surtos, quando ela tinha as visões, as audições, ela estava já na última dosagem da medicação. Minha mãe me ligou e falou que teria que internar porque os remédios não estavam fazendo efeito. E aí eu lembro que eu entrei na igreja esse dia. E aí o pastor estava fazendo um propósito para a família, que se alguém estava com algo que era impossível para a medicina. Ali eu fiz o desafio aquele dia, naquela tarde. E aí depois de 1 hora minha mãe me ligou falando que a minha irmã já estava mais calma. Que a minha irmã já estava muito calma, que não iria ser necessário fazer a internação dela. Aí, a partir dali, eu vi o milagre de Deus, e ali me despertou, e a partir dali, eu entendi, né, que qual era o caminho, que já tinha sido apresentado, né, a porta que iria me ajudar. Um pastor me deu uma Bíblia, porque eu não tinha Bíblia. Fui decidida a participar de uma corrente do Templo de Salomão, uma corrente de libertação. E eu recebi exatamente essa palavra do altar, que não existe processo, que existe a decisão. E no primeiro dia eu já saí liberta. Eu decidi que assim, que no meu corpo, o único espírito que eu aceitaria seria o de Deus, do Espírito Santo, que eu já estava tendo entendimento. Ali naquele momento que eu fui liberta, eu decidi que eu iria buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é que iria, né, realmente ali consumar mesmo a minha libertação. Porque se eu não tivesse, eu sabia que se eu ficasse ali vazia, eu iria, né, novamente a ter todos os episódios que eu tinha. E até que numa reunião no Templo de Salomão, eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo. E ali eu me tornei filha de Deus. Ali eu tive a certeza do meu encontro com Deus. Naquele dia em que
o Senhor Jesus, porque ter o Espírito Santo é ter o próprio Deus dentro de você. Como eu era uma pessoa muito vazia, eu tive um preenchimento assim de amor, assim. Eu fui envolvida por um amor muito grande, amor a qual eu não tive dos meus pais, e aí uma paz assim, e a calma. Eu tive o privilégio de fazer parte da família de Deus, de ser uma só pessoa com Deus. Eu tive esse privilégio, eu tive essa misericórdia, colocar assim também, porque naquele dia, assim, eu entendi, assim, que eu não estava mais sozinha nesse mundo. Eu nunca imaginei, assim, que do altar de uma igreja que eu chamava os pastores de ladrões, eu nunca imaginei que desse altar que eu tinha tanto preconceito, mas era muito preconceito, eu fosse ter o que eu tenho hoje, e que não tem valor, não tem preço nesse mundo, né? Que possa pagar a paz que eu tenho. Deus me deu uma família, hoje eu trabalho, e a paz que eu tenho, ela se estende na minha casa, ela se estende no meu trabalho, ela se estende no meu dia a dia. E eu que antes queria morrer, hoje eu tenho vida, assim, hoje eu quero viver. E eu sou muito feliz. São muitas pessoas, pastor Caio, que elas têm sido vítimas de engano, de espíritos enganadores. Você mesmo que acompanha esse programa, você parou para assistir esse programa com o pensamento: deixa eu ouvir o que esse pastor tem a falar. Vamos ver se eles vão realmente pedir alguma coisa. Eu não estou aqui nesse programa para pedir. Eu estou para dar. Para dar para você a oportunidade. Porque quem pede a sua vida é Deus. Eu apenas anuncio a palavra dele. Mas tem gente que nos odeia, sem nos conhecer. Tem pessoas, pastor Caio, que odeiam o bispo sem conhecer o bispo. Sem nunca sequer ter falado com o bispo. Mas por conta de notícias falsas, o ódio, a mágoa no coração de muita gente, dessa nação, dessa terra, tem crescido, tem se avolumado. O que essa pessoa tem que fazer é buscar uma cura interior. Por isso que nesse domingo, nós vamos estar fazendo a oração para que Deus venha sarar essa nação. Nós vamos fazer um clamor especial às 9 horas da manhã. Em todas as igrejas no mundo inteiro vai acontecer isso. E aqui em Guarapuava, nós vamos clamar pela nossa cidade. Venha você também clamar pela cidade de Guarapuava, para que Deus venha sarar essa terra e fazer com que haja salvação. Pastor Caio, essa pessoa que deseja a nossa ajuda pode estar conosco nesse domingo às 9 da manhã. Você que está nos acompanhando, não aceite mais acreditar em fake news. Porque essa fake news, na verdade, tem sido uma barreira que tem impedido você, senhor, senhora, de chegar até Deus, de alcançar a mudança de vida que só Deus ele pode te dar. Por esse motivo, nós estaremos juntos às 9 horas da manhã, aqui na nossa Igreja Universal, aonde você poderá estar participando conosco. Deixe o preconceito de lado. Não olhe para nada e nem para ninguém. Olhe para aquilo que a palavra de Deus promete, porque é através dela que nós estaremos determinando as bênçãos de Deus para a sua vida. Então se prepare e esteja conosco neste domingo às 9 horas da manhã. Inclusive você vai acompanhar agora o intervalo que fala desse domingo. E na sequência, o testemunho de uma pessoa que foi vítima de um fake news. Quem parou para observar um pouco, já percebeu. Vivemos em um mundo doente.
A imagem mostra uma família em prantos no meio da rua, pessoas destruídas por conta de um crime bárbaro. Desorientado e cada vez mais inclinado para o mal. Os ladrões perseguiram o entregador e atiraram nele pelas costas. E nunca em nosso tempo, nossa terra esteve tão adoecida. Para onde se olha, se percebe um sintoma. E a cada dia, uma nova dor. O mal sempre vai existir. Mas o que temos feito diante disso? Sim, existe um recurso que poucos têm usado. A autoridade dada por Deus para impedir o cumprimento dos projetos do mal e trazer cura para a nossa terra. Neste domingo, 1º de fevereiro, o clamor para curar nossa terra. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. O meu nome é Jennifer, tenho 46 anos e sou pedagoga. Eu tinha uma visão da Igreja Universal e do Bispo, né, Macedo, muito distorcida. E para ajudar, num belo domingo, né, nós estávamos reunidos em família e teve uma reportagem infeliz, digamos assim, naquele dia, para mim. Olha o bispo rindo da cara, ele está rindo, mas não é da felicidade de curtir tudo aquilo, não. É rindo dos fiéis que se rendem, dão dinheiro para ele ter esse luxo. Eu fiquei mais revoltada ainda contra o bispo e a Universal, porque me veio na hora assim, falando, nossa, a minha prima, a minha tia, no meio disso? Ah, não, eu acho isso o fim do mundo. Então, quem era eu? A Jennifer, cheia de complexos, revoltada, não tinha perspectiva de nada. Eu não me via lá na frente estudando, não me via casando, e eu conheci um rapaz. Só que antes de namorar com ele, quando ele apareceu na minha casa a primeira vez, eu nem sabia. Aí ele virou para mim e falou assim, sou da Universal. Eu falei, gente... Falei, e agora? E agora? Eu falava assim, de domingo, vamos comigo para a igreja? Eu falava, nunca. E aí foi indo, na realidade, eu consegui tirar ele. Porque eu falei para ele que era interessante a gente procurar outra denominação, porque já que eu não ia. Aí passando-se uns anos de casado, eu tive o meu primeiro filho, eu tinha uma prima que, da mesma idade, ela era obreira da Universal, e a mãe dela era membro. E eu falo, é outra também que veio dividir. Porque é uma mulher de Deus, né, uma obreira. E ela me recebeu, né? Me recebeu como uma irmã para ela e me levou para a igreja. Em nenhum momento ela falou, vamos para a Universal. Eu liguei para ela numa sexta-feira e falei assim, me leva para a igreja? Eu quero começar hoje a mudar de vida. Aí ela falou assim, eu te encontro, não, eu vou te buscar. Eu falei, não precisa. Me fala um ponto onde a gente pode se encontrar, porque eu tenho que ir atrás. Então, é a hora de eu andar com as minhas pernas, aonde você fala que eu te encontro, que eu irei. E foi assim que começou minha caminhada na Universal, aonde eu disse que eu jamais pisaria. Uma coisa me marcou muito nessa primeira reunião. Foi pregado assim, que Jesus, ele gosta realmente de pessoas como você que está aqui. Humilde, ou reconhecendo como ele, único e suficiente na tua vida. Ele só quer uma coisa, você, a sua alma, cuidar de você. Quer te pegar no colo. Ali eu senti uma proteção, um cuidado tão grande, e dali em diante eu não saí mais. Aí, ao decorrer das reuniões, os pastores falaram, você tem que vir buscar, você se limpa na sexta, mas na quarta e no domingo, você tem que vir se preencher do Espírito Santo. O Espírito de Deus vai morar dentro de você. Aí, numa bela
campanha, né, que se tem, que eu acho assim formidável, foi no jejum de Daniel, né? Numa quarta-feira, quase no final da busca, no altar, eu me entreguei lá em cima no altar. Foi onde que eu recebi o Espírito Santo. Esse dia me marcou. E ali eu fui assim preenchida de uma forma, foi assim uma coisa assim, eu sentia uma paz, uma leveza, parecia que eu estava flutuando. Sabe, é só mesmo quem passa por esse momento é que sabe, é uma alegria, né? Mas eu sei que é uma coisa assim muito, muito, muito boa. Aí acabou o medo, acabou a insegurança, os complexos já não existiam mais. E a força que você tem, você tira a força da onde você fala assim, nossa, mas como eu consegui? É o Espírito Santo. Eu não esqueço dessa frase, um dia eu vou te ver na igreja. E isso para mim, assim, eu guardo e hoje eu olho assim e graças a Deus que essas palavras dela se cumpriram na minha vida. Porque hoje sim, aonde eu tô aqui na Universal, na fé verdadeira, aonde eu descobri toda a verdade da fé e justamente através de quem? Daquele que eu repudiava, daquele que usaram de uma reportagem totalmente contraditória, totalmente que não era real. Fizeram isso de uma maldade muito grande para que atingisse as pessoas que não conhecem a fé. Hoje a Jennifer é uma mulher que se sente assim, completa, principalmente pelo Espírito Santo habitar em mim. Eu peço ao Espírito Santo a todo momento para que me direcione, para que eu seja uma boa esposa, uma boa mãe. Me casei. Eu sempre tive o sonho de ter 2 filhos. Eu tenho um casal, um menino e uma menina, graças a Deus. Então, tudo bem. Olha, eu tinha uma visão totalmente distorcida, né? Do Bispo Macedo, da fé da Universal. Mas a Jennifer de hoje, não. Conheceu a fé através do Bispo Macedo na Universal, na Igreja Universal. Graças a Deus. Chegamos então no final do nosso programa. Vamos falar com Deus. Prepara o seu copo com água. Após essa vinheta, voltaremos junto com o pastor Alexandre Amaro, orando em seu favor. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco. Que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Neste domingo, em especial, às 9 horas da manhã,
aqui na Padre Chagas 3536. E não esquecendo, vamos estar nessa sexta-feira, ao meio-dia, determinando que você seja uma pessoa liberta e, na oportunidade, você estará recebendo o banho do descarrego, com as águas consagradas no altar de Deus. E nesta sexta-feira será a água do rio, que tem o poder de, com suas correntes, levar tudo aquilo que é ruim e também produzir vida para aqueles que estão à sua volta. Forte abraço, Deus abençoe e até lá.